educação e, ao mesmo tempo, um grande empobrecimento dos territórios, dos terrenos, das práticas, etc. Não é? E julgo que podemos olhar para outras profissões onde isto se fez com algum sucesso. Não é? Julgo que muito do que se fez na área da medicina, muito do que se fez na área da formação médica, nos dá bons exemplos, não é? Nem todos a seguir, mas há alguns bons exemplos do que é possível fazer também neste campo, e creio que, mais do que ninguém, o Lee Shulman, enfim, que foi presidente da Carnegie Foundation até pouco tempo, escreveu muito sobre isso e utilizando também o exemplo dos médicos, que ele estudou com cuidado e que eu julgo que valia a pena nós seguirmos. Eu vou citar isto telegraficamente, não é? Mas, no fundo, esta obra absolutamente decisiva do John Dewey, não é? Das fontes para uma ciência da educação. É uma obra de 1929 que eu acho que a Sociedade Portuguesa de Ciência e Educação devia publicar e republicar, porque é um texto absolutamente notável desta altura, de que eu vos faço duas citações apenas. As fontes da ciência da educação são elementos do conhecimento que entram no coração, na cabeça e nas mãos dos educadores e que por isso mesmo tornam a função educativa mais esclarecida, mais humana, mais verdadeiramente educativa do que era antes. O problema é que não há qualquer maneira de descobrir o que é mais verdadeiramente educativo, a não ser através de uma nova ação educativa. Porque a descoberta nunca está acabada, está sempre a fazer-se. Podemos ser tentados a procurar uma resposta fora da educação, em algum tipo de material que já tenha adquirido um certo prestígio científico. Mas esta procura é uma forma de nos resignarmos ou de nos rendermos. Apenas diminui as possibilidades que a própria educação forneça aos materiais para o progresso da ciência. Impede o desenvolvimento, impede o pensamento, que é a fonte principal de qualquer progresso. A educação é, por natureza, uma espiral interminável, é uma atividade que inclui a ciência em si mesma, não é? Que inclui a ciência dentro de si. No seu próprio processo, levanta mais problemas para serem estudados, suscitando deste modo mais pensamento, mais ciência e assim sucessivamente num processo que nunca termina. Eu julgo que o que o John Dewey procura fazer neste texto, como eu vos digo, de 1929, é, de algum modo, integrar a reflexão científica de educação no interior da própria prática educativa e no enriquecimento desta prática. E muitas vezes nós fizemos as ciências da educação contra a prática e contra um certo empobrecimento do campo profissional docente. Sei que é muito rápido o que eu vos estou a dizer, mas é a minha grande preocupação para o futuro, é perceber como é que as ciências de educação podem adotar um caminho diverso destes, não é? Sem perderem o seu rigor, sem perderem aquilo que foram adquirindo do ponto de vista do conhecimento especializado e que é muito importante. E isto, dito de uma outra maneira e numa linguagem mais atual, uma vez que esta linguagem de John Dewey, como se percebe, tem algumas palavras que nós já não utilizamos nos dias de hoje, diz também o Sérgio Nisi, eu peço desculpa de o citar aqui à frente dele, diz ele que a pedagogia é uma prática social indispensável, que as ciências de educação são muito úteis para clarificar as decisões que temos de tomar na pedagogia. A pedagogia não tem de ser científica, tem de ser assumida plenamente como um valor inestimável. É uma área da prática social indispensável, mas que se conquista pelo domínio dessa prática, fundada na reflexão dialógica, com opções teóricas, multidisciplinares e de ação. E depois o próprio Sérgio dá o exemplo da medicina, não é? E dá o exemplo dos diagnósticos, enfim, da maneira de que os professores não podem excluir os alunos da sociedade, da mesma maneira que os médicos não o podem fazer, não é? Também deviam ser proibidos de fazer um plano de deontologia, têm de aprender a conhecer os alunos e aprender com eles a construir as suas aprendizagens, que seria o equivalente a construir a sua saúde. Nós devíamos fazer muita investigação e nela participarmos, como acontece com os médicos na medicina, para trabalharmos melhor com os alunos, ajudando-os a aprender. E, no fundo, o Sérgio está a colocar aqui um tema que é o tema da vida dele, não é? Amanhã continuaremos, Sérgio, não é? Porque amanhã será em Évora, não é? Que é o tema da vida dele, que é o tema da cooperação. E o tema da necessidade de haver uma cooperação no espaço profissional e de uma cooperação também entre o espaço da reflexão e o espaço das práticas. E se Portugal tem um déficit enorme, é um déficit de cooperação. Os professores não sabem cooperar no ensino básico, não sabem cooperar no ensino secundário, não sabem cooperar no ensino universitário. Os cientistas, felizmente, aprenderam a cooperar um pouco melhor do que os professores, não é? Há dinâmicas de cooperação na área da ciência que muitas vezes não existem
na área do ensino, e o problema da cooperação é um problema central, não é? Porque nós não podemos continuar a trabalhar cada um para o seu lado sem ter esse esforço de coerência que vem necessariamente do esforço de cooperação. É da dinâmica de cooperação, desta dinâmica dialógica, como o Sérgio diz, não é? Que vem a capacidade de encontrarmos dispositivos mais coerentes, dispositivos mais interessantes para trabalhar. E isto levar-me-ia diretamente às questões da formação de professores, que fica necessariamente para uma outra intervenção, porque são 5h25 e isto está mesmo a terminar, não é? A formação de professores preocupa-me imenso, porque eu acho que nós não estamos a ser capazes de dar um salto imenso que é preciso dar na formação de professores. Eu acho que é quase recomeçar do princípio outra vez, reconstruir instituições, reconstruir maneiras de trabalhar na área da formação de professores, porque isso vai ser decisivo para o futuro e vai ser decisivo para esta ligação entre as ciências da educação e as profissões. Falei-vos sobretudo dos professores, poderia ter falado de outras profissões que existem na área da educação, mas esta é obviamente a mais importante. E nesta lógica que não seja uma lógica de exclusão, mas que seja uma lógica de tentar conhecer os alunos e aprender a construir com eles as suas aprendizagens, não é? E muitas vezes isto é difícil de entender. Eu, se calhar, não devia fazer este desabafo, até porque alguns sabem quem é que disse isto, mas não posso deixar de o fazer, não é? Que é uma das últimas vezes, creio que foi a última vez que eu estive no Conselho Nacional de Educação, ou a convite do Conselho Nacional de Educação, tinha sido com o professor Júlio Pedrosa. O professor Júlio Pedrosa tinha-me ouvido falar de um debate nacional que houve em França, não é? E tinha dito que queria lançar também um debate nacional, etc. E pediu-me depois para fazer a conferência de abertura desse debate, 2004, 2005, não sei. Há alguns por aí, já não sei quando é que foi. E nesse debate eu escrevi um pequeno texto e fui recuperar o que era o slogan do debate educativo francês nessa altura, e o slogan era «Faire vraiment réussir tous les élèves», fazer verdadeiramente com que todos os alunos tenham sucesso. E inclusive o homem que foi o homem que cunhou essa frase, o Claude Telot, disse, e a chave da frase é o advérbio verdadeiramente, não é? Isto é, fazer verdadeiramente com que todos os alunos tenham sucesso. E eu peguei nessa frase e escrevi um pequeno texto e, de imediato, não é, houve umas reações de pessoas a dizer, mas já lá está outra vez esta gente do facilitismo e do igualitarismo, não é? Como é que querem que todas as crianças tenham sucesso, não é? E escreveram este conceito, que eu acho que é um conceito extraordinário, que é o máximo que nós devemos aspirar na área da educação é que as crianças tenham um sucesso parcial, não é? Quer dizer, e eu acho verdadeiramente extraordinário como é que alguém pode reduzir este debate, não é, a este nível. Era como alguém, nós sabemos que os médicos sabem que não podem salvar todos os doentes, não é? Mas eles têm que ter como objetivo salvar todos os doentes e com que toda a gente tenha saúde, não é? Quer dizer, e portanto não afixar isto como um objetivo é a mesma coisa que entrarmos numa lógica de exclusão. E eu lembro-me que no meu tempo, agora julgo que isso já passou um bocadinho, mas lembro que no meu tempo de liceu, isto é um bocadinho demagógico, mas também, só mesmo para acabar, não é? Que no meu tempo de liceu, os professores mais considerados e aqueles que eram mais competentes eram os professores mais rigorosos, não é? Aqueles que chumbavam mais alunos, não é? E eu costumo sempre dizer que ainda bem que nos médicos não é assim, não é? Senão quem matasse mais doentes, não é? É quem era melhor médico, não é? E portanto, a maneira como nós empobrecemos o debate nessa matéria, sem percebermos, não é, o que é que têm que ser aspirações que estão inscritas numa cultura, não é? Que tem que ser uma cultura escolar, que tem que ser uma cultura científica, que tem que ser uma cultura da diversidade, mas não da desigualdade, julgo que é, enfim, prova muitas vezes de muitos anos de atraso na nossa reflexão, e que obviamente todos temos a obrigação que agora, que neste estado da educação nos apercebemos que as coisas estão a melhorar, de travar uma grande batalha, uma enorme batalha, para que não seja possível nenhum retrocesso nesta matéria, porque um retrocesso nesta matéria não é um retrocesso de 5 anos ou de 10 anos, é um retrocesso de várias gerações, e eu julgo que nós temos o dever, a obrigação de nos mobilizarmos para que esse retrocesso não seja possível, não é? Na área da educação, julgo por isso que é preciso pensar. Julgo que temos pensado bem na área do conhecimento especializado, não temos participado suficientemente bem no debate público e temos tido um problema de ligação
com as profissões, temos tido um problema de ligação às dimensões práticas e a um enriquecimento dessa dimensão prática. Se eu estivesse na área, hoje em dia, enfim, mais dentro da área de ciência e educação, era sobre as questões do debate público e sobre a ligação com os campos profissionais que eu me preocuparia nos próximos anos, procurando enriquecer esta cultura e, ao enriquecer esta cultura, permitir que, num certo sentido, nenhum retrocesso seja possível e que continuemos um caminho que, felizmente, tem vindo a ser feito, até ligeiramente antes do 25 de Abril, tem vindo a ser feita desde a década de 60 em Portugal e tem vindo a ser feita de maneira sustentada e importante, como se traduz neste estado da educação. Em síntese, para acabar, se há alguma coisa que eu gostaria que a ciência e a educação fizessem, era alargar as possibilidades da língua em que pensamos, alargar as nossas possibilidades de pensar, alargar as nossas possibilidades críticas de pensar e sermos capazes de, por essa via, de abrir caminhos, de continuar caminhos e de não permitirmos que haja retrocessos neste Portugal de 2013, quando eles, às vezes, parecem estar aí mesmo à nossa porta. Não é? Muito obrigado. Obrigada, António. Obrigada. Queria agradecer a todos a presença. Acabamos com esta magnífica conferência, um dia que foi excelente e que coloca desafios ao Conselho e à Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação. Agradecer ao professor Almerindo ter-nos feito este desafio. E acabava dizendo que o professor António Nova acabou de dar aqui uma resposta ao professor Quintanilha sobre a cooperação. Ele há bocado tinha posto uma questão à mesa e eu penso que foi uma questão muito interessante que também nos deixa a todos a pensar e acho que tivemos aqui uma excelente resposta. Muito obrigada, António, por este esforço. Ele fez um grande esforço para estar aqui hoje, eu não esquecerei. Muito obrigada a todos e até sempre. Obrigada. Eu acho que a questão do impacto não tem, isto é uma hipótese minha, Eu ainda estava na outra questão. eu sei.